Igreja Batista Betel, em Palmas, mensagens de esperança. Irmãos, a gente está tendo a alegria de receber nessa noite o pastor Valmir. O pastor Valmir tem sido um instrumento de Deus no nosso estado e também no nosso Brasil, através daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu vou já convidá-lo e ele vai ter a oportunidade de falar muita coisa para nós aqui nessa noite e trazer o recado de Deus também para o nosso coração. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela vida do teu servo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida e o seu coração. O Senhor sabe o nosso privilégio em recebê-lo nessa noite. E agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor o abençoe e faça com que a palavra que o Senhor já colocou no seu coração agora encontre terra boa em nosso coração. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Alegria conhecer, né? 10 anos de Palmas, é a primeira vez que eu venho na Betel. Na verdade, eu já tive uma oportunidade de vir a Betel e no meio do culto o pastor me ligou dizendo: pastor, estamos esperando o senhor. Eu falei: esqueci. Então, na verdade, eu tinha um convite, na época eu esqueci o convite e dei um furo. E quando foi essa semana, eu já estava esquecendo de hoje também, mas o pastor, mais precavido, mandou o zap e mandou também o roteiro, né? E eu vim, Luciano me trouxe, terminou o culto lá. Nosso culto na Cibapa termina às 7 horas, começa às 5h30 da tarde, 7 horas, então dá para chegar até aqui. E eu fico feliz por esse convite que o pastor deu, para falar de uma temática que eu acredito. Eu não acredito, e eu quero começar dizendo isso para você, eu não acredito no cristianismo. Cristianismo, enquanto religião, para mim não significa nada. Só é mais uma religião e pronto. Agora, o cristianismo, como estilo de vida, esse eu acredito. Enquanto o cristianismo é religião, a gente é da igreja A, da igreja B, da igreja C, a gente é espírita, a gente é cristão, ou seja, no Brasil, aqui no Brasil, no nosso país, nós temos 44 mil grupos religiosos. 19.750 falam de Cristo. E aí você pergunta: por que 19 mil grupos que falam de Cristo se dividem? Porque nós vemos cristianismo como religião. A gente não vê cristianismo como projeto de amor de Deus, de restaurar aquilo que o pecado danificou. Cristianismo, enquanto religião, a gente foca o templo, os amuletos, os símbolos. Cristianismo, enquanto estilo de vida, a gente vai entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o maior exemplo é que esse cristianismo é um cristianismo baseado no servir. Ou seja, o autor da fé, o autor, fundador do cristianismo é alguém que era maior, mas decidiu ser o menor, decidiu cuidar. Uma igreja, ela só cresce e ela só avança contra o reino das trevas quando ela entende que ela não foi chamada para um processo de culto, mas viver o culto prestando serviço a Deus e ao próximo. E é por isso que Paulo, ele diz de uma forma toda apaixonada, né? Não sei se você abriu, mas você pode abrir agora, Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 1 e 2, ele diz assim, abre aí. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que é que Paulo está fazendo aí. Paulo, ele está quase que fazendo um apelo veemente. É o apelo de Paulo. O apelo de Paulo é: meus irmãos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Paulo está dizendo assim, numa cultura individualista, numa cultura materialista, numa cultura de insensibilidade com o sofrimento do outro, numa cultura onde nós estamos amedrontados por causa da violência urbana, e nós levantamos muros e nos protegemos dentro das nossas casas, enchemos de grade. Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse turbulhão e desse rumo que a sociedade leva. Você precisa apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Então, essa é a diferença. E quando a gente vai pegar todos os princípios que vocês já viram nessa caminhada, e eu fiquei com o servir, a gente pergunta literalmente. Nós seguimos o exemplo do Mestre. Você imagina essa cena? Jesus era o profeta do momento. Jesus era o curandeiro do momento. Jesus fazia milagres, Jesus curava leprosos, Jesus dava vista aos cegos, Jesus multiplicava pães e peixes, Jesus pregava e enchia os corações. Aí um dia ele senta numa sala que eu acho que não deveria ser tão maior que esse santuário, mas um cenáculo. Ele pega uma toalha, coloca na cintura, pega uma bacia de água e vai ao pé dos discípulos. É lógico que os discípulos disseram: Senhor, não faça isso. O Senhor vai lavar meu pé? E o Senhor disse aí, responde para esse homem que é Pedro: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí ele diz: Senhor, então lava o corpo todo. O que Jesus quer ensinar? É que o maior serve o menor, mas que o cristianismo não é culto. Cristianismo não é nada disso que nós temos aqui. Isso não é cristianismo. Isso aqui é instituição. Cristianismo é aquilo que você é lá fora. É aquilo que você faz lá fora. É aquilo que você demonstra lá fora. Porque o mundo sem Cristo é individualista. O mundo sem Cristo é egoísta. Cristianismo é quando você deseja servir ao próximo. E para eu servir ao próximo, eu preciso entender o que é cristianismo segundo o olhar de Deus e não segundo o meu olhar. Segundo o meu olhar, eu venho assim, todo arrumadinho, para o culto. E eu trato bem os que me tratam bem. Sabe como é que é isso? Isso é o que faz com que a multidão não creia no cristianismo. Mahatma Gandhi, quando foi receber o prêmio Nobel, prêmio da paz, um jornalista cristão perguntou para ele, diz assim: Gandhi, você crê em Cristo? Ele disse: creio. E por que você não é cristão? É porque eu creio no Cristo, mas eu não acredito no cristianismo dos cristãos. Porque se vocês vivessem o que Cristo ensinou, o mundo seria melhor. Mas o mundo ocidental, que é cristão, ele vive em guerra. A guerra de um contra o outro. Está entendendo o que ele quer nos ensinar? Então esse é o espírito do cristianismo, e é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Sobre esse sentimento das razões, ou seja, qual é a razão para servir a Deus e servir ao meu próximo? Nós somos muito bons em servir a Deus. Eu não tenho dificuldade, essa é a minha maior crise. É que eu vim ser pastor de uma igreja que não tinha dificuldade. Nós tínhamos 5 ministérios muito bons na nossa igreja, Cibapa. Tínhamos o Ministério de Família, que quando fazia um congresso de família, o Brasil inteiro sabia, congresso de família. Quando fazíamos congresso de missões, Ministério de Missões era bum. Ministério de Ação Social, bum. O Ministério de Louvor da igreja, bum. E eu tinha o Ministério dos que não fazia nada também. O Ministério das Encrencas. Aquela pessoa que não se envolve com nada, mas estar ali para avaliar quem faz. Agora, esses ministérios todos tinham um problema. É que a gente fazia a nível, na perspectiva da liturgia. A gente fazia tudo aquilo na perspectiva de que era para Deus. Não você vê Deus. Como é que Ele é? Você toca nele? Como é a orelha de Deus? Como é a boca de Deus? Como é o nariz de Deus? Ele é narigudo, nariz pequeno. Deus é preto, Deus é branco. Que cor é Deus? A gente não vê Deus. Então como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo e eu estou indiferente ao meu irmão a quem eu vejo? Como é que eu posso dizer que Deus é perfeito se eu não consigo ver na criatura de Deus a perfeição? Você está entendendo como é que a gente está longe de saber? Então é fácil a gente fazer coisas para alguém e que não é materialmente visível para nós. Então nós estamos longe. Tem muita gente que acredita que servir a Deus é dirigir. E eu peguei uma igreja assim. Uma igreja que acredita que servir a Deus é dirigir o culto, servir a Deus é cantar no coral, servir a Deus é tocar no louvor, servir a Deus é trabalhar na ação social da igreja. Isso não é servir a Deus, isso é servir a igreja. Servir a Deus vai muito mais além. E é por isso que Jesus não aceitou nenhuma proposta para estar no templo. A proposta de Jesus era estar onde estavam os carentes e os necessitados. A proposta de Jesus era estar junto a pessoas que não tinham uma mensagem de esperança.
Uma pessoa que não tivesse mais a perspectiva de uma vida melhor. E aí você vai encontrar, quando você vai fazer uma leitura sobre a biografia, a história de vida de Jesus, Jesus estava junto às pessoas menos quistas. Jesus estava ao lado dos párias, do lixo. Aonde ninguém queria estar era onde ele estava. E para isso ele optava em estar de casa em casa. E na casa de gente que não tinha boa reputação. Casa de Zaqueu, junto à casa de Lázaro, junto à casa das Marias, junto à casa de homens e lugares onde as pessoas não gostariam de estar. Jesus estava juntamente com os improváveis. Certamente ele não seria tido por nós nessa época como um divino, como um santo. Não seria, porque ele gostava de estar onde estavam os sujos, o chamado lixo para a sociedade. E é por isso que nesse decorrer, nessa caminhada, a gente vai descobrindo que servir a Deus é fácil. Nossa melhor ação é servir a nós mesmos, porque quando nós servimos a Deus, nós servimos a nós mesmos. Mas quando a gente reverte a nossa cabeça, servir aos outros é despojar-se dos interesses e reconhecimento particular para servir ao outro. Ou seja, você não está visando o mérito, você está visando apenas a oportunidade de acrescentar na vida do outro um elemento da fé. Quarta-feira eu estive com a Silvia. E Silvia era conhecida na Cracolândia como uma bruxa da Cracolândia. Então, quando ela via os homens amarelinhos, ela fugia. Até que um dia ela começou a perseguir alguém que passou por ela e ela reconheceu. Era um rapaz que era da Cracolândia e agora estava vestido amarelinho. E ela foi lá para ver se era ele e uma menina, aquela moça lá, vai e abraça. E aí ela olha assim e olha para os outros e ela diz assim no testemunho dela: a gente é que cheira e esses amarelinhos é que ficam doidos. Onde já se viu abraçar uma pessoa como eu? Então veja, aquela mulher, ela decidiu fazer diferença na vida de alguém que fugiu o estereótipo do que é ser cristão. Nós somos cristãos. Eu não nasci num lar evangélico, mas ao lado da minha casa tinha uma família evangélica. E me encantava o fato de todas as vezes, todas as manhãs, aquela mulher ela fazia um bolo. Todos os domingos, pela manhã, antes dela ir para a igreja, ela passava na nossa casa e ela deixava um bolo de fubá. E dizia: bom dia, dona Terezinha, estou deixando, eu fiz o café, nós vamos para a igreja, estamos deixando um bolinho para a senhora, porque a gente sabe que no domingo a vida da senhora é corrida. Nossa vida era muito corrida, porque meu pai tinha algumas coisas que funcionavam no domingo. E aquilo ficava no meu coração, porque minha mãe dizia assim, ela falava assim: eu não gosto de diabo de crente, mas essa crente é diferente. Tem lógica alguém todo domingo fazer uma broa e levar para a vizinha? O máximo que a gente faz, o que é que a gente faz? Dona Clemilda, vamos para a igreja comigo? Ela tem igreja, ela não precisa de igreja. Dona Clemilda, vai ter uma série de conferências lá na minha igreja, ela não quer ir? Ela tem a programação da igreja dela. Agora, se a gente quer servir, a gente primeiro tem que cair na simpatia do povo. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto diz, no Atos dos Apóstolos, que os discípulos caíram na simpatia do povo. Por quê? Eles não tinham lugar de culto, mas eles tinham o cristianismo como estilo de vida. E sabe como é que eu vi isso aqui em Palmas? Há quase 3 anos atrás, vai fazer 4 anos, eu perdi na nossa igreja um casal, seu Essias e Maria José. Dona Maria José, eles morreram, acho que vocês conheceram ele, e eles morreram simultaneamente quando um carro caiu em cima e eles foram esmagados. Dona Maria José, Essias era conhecido nesse estado todo, principalmente nas igrejas batistas por causa do mutirão social. Mas Dona Maria José não tinha nenhum cargo na igreja. Ela não era professora de EBD, ela não era do MCA, ela não era de coro, ela não tinha cargo nenhum na igreja. Mas eu batizei mais de 100 pessoas através daquela mulher. Você acredita nisso? Ela era uma professora do Instituto Federal do Tocantins. Só que ela tinha um hábito. Ela queria ser e apresentar Cristo. Dona Maria José não tinha uma semana que ela não tivesse levado no mínimo um aluno e um professor para tomar um café na casa dela. A visão da Dona Maria José era ela ser a carta viva de Deus aos homens, não a igreja. Ela sabia que ela precisava ser a carta escrita não com tinta, mas pelo sangue de Jesus. Então ninguém mudava para a Alameda dela sem que ela fizesse uma broa, igual minha mãe recebia daquela irmã,
Uma broa para dar as boas-vindas à nova vizinha, ao novo vizinho que mudava. Ela levou muitos alunos e professores. Você sabe o que significa você morrer e ter 3 dias de culto, porque a cidade quer dar tchau para alguém que fez diferença na vida dela? Servir não é carregar cadeira dentro do santuário. Isso é até uma consequência, porque quem faz lá fora faz aqui dentro. Servir não é lavar a igreja, servir não é cantar, não é tocar. Servir é você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao seu próximo como a si mesmo. E nós estamos longe disso, sabe por quê? Porque nós já temos a vida eterna, né? Nós já estamos esperando o Senhor nos chamar, e a multidão que vai para o inferno. Então, eu não sei se a perspectiva de vocês de compaixão e graça que a igreja está falando, mas eu preciso dizer para vocês que o cristianismo não se tornou a religião que mais ajudou as pessoas no mundo, por acaso. O cristianismo se tornou a religião que mais ajuda as pessoas, porque aqueles que entenderam o que é cristianismo. Cristianismo é estilo de vida, é eu ser sensível à voz do outro. Mateus capítulo 20, versículo 28, você pode abrir a sua Bíblia? Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz assim a minha versão é NVI. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Permita-me repetir. O filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o cristianismo de Cristo. Cristianismo é você entender que nós temos um chamado para servir. Amém? Mas a gente mudou. Cristianismo é um chamado para adorar. Cristianismo é um chamado para ter comunhão. Cristianismo é um chamado para ensinar. Só que o cristianismo é um chamado para servir. E quando você é servo, você tem que ser um servo de orelha furada. O que é um servo de orelha furada? A gente que estuda teologia, a gente aprende isso muito fácil. Na cultura judaica, quando alguém não tinha com que pagar a dívida, ou ele ou seus filhos serviam como escravos. E na lei do escravo, ele tinha que servir 6 anos. E no 7º ano era o ano sabático dele. Era o ano que ele terminava o contrato dele. Então ele era servo. E aí ele servia na casa daquele senhor. Quando o senhor era bom, aquele servo quase que costumeiramente se adaptava ao estilo da casa. E quando chegava o ano dele terminar o seu tempo de pagar a dívida, ele chegava diante do seu senhor, se ajoelhava e rogava ao Senhor para que não o despedisse da função de escravo. Você já imaginou isso? Alguém querer ser escravo é alguém que foi atraído por amor. E é por isso que na cultura judaica, o escravo do amor era um escravo de referência, onde revelava as qualidades do seu senhor. Então, o seu senhor o tomava, o levava à praça pública na assembleia helenística ou grega, que era a igreja, o ajuntamento, e ali ele dava um testemunho público, que por livre e espontânea vontade, por amor e por ter encontrado a paternidade no seu senhor, ele se oferecia como escravo por toda a sua vida. Então aquele senhor, depois desse testemunho, chamava o ourives, vinha o ourives e colocava uma argola de ouro na narina do escravo. E por onde aquele homem passava, todo mundo o admirava e o aplaudia e o saudava. Ali vai um servo por amor, um escravo por amor. Nós somos chamados para sermos servos do amor. Servos de orelhas furadas, servos de argola, servos que demonstram o quanto o seu Senhor lhe é um bom Senhor e quanto nós temos prazer de servir. Quando nós entendemos esse contexto, entendemos porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. E hoje nós conhecemos 3 formas de você literalmente responder a esse chamado de servir. A pergunta é: nós servimos aonde e a quem? Servimos aonde e a quem? O que é servir? Por que nós nos tornamos servos do Senhor? As pessoas chegam até nós e são impactadas por servir. Na minha caminhada de servir foi assim, eu fui para visitar uma igreja em 2008, já pastor Acibapa, lá em Fortaleza, e a Igreja Batista Central é uma igreja grande, naquela época ela já tinha 4.500 membros, e eu assisti o culto. E aquela igreja era uma igreja que era, na época, de muitos ricos, ela ficava no bairro Aldeota,
lá em Fortaleza, e ela saiu da aldeota, bairro de classe média, e ela foi para uma comunidade. Ela não tem muro, até hoje ela não tem muro. A própria comunidade é o muro daquela igreja e ela é muito respeitada. É uma igreja que tem um lugar onde desce helicóptero para juiz e aonde tem uma estrada onde passa uma carroça. Agora, o que aquela igreja é para aquela comunidade? Aquela comunidade vê a igreja como tudo. Pastor Bill Hybels, da Willow Creek, ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. Uma igreja que olha menos para dentro e mais para fora, ela descobre o que fazer. A igreja que olha mais para dentro, ela não consegue enxergar a essência do cristianismo, ela tem que olhar para fora. Aquela igreja me ensinou isso, quando eu cheguei lá e vi, mas cadê o muro? Mas eu descobri que todas aquelas casas, anualmente, são pintadas pela igreja, que as ruas são pavimentadas e melhoradas pela igreja, que a igreja presta serviços para a comunidade. E em contrapartida eu estou dizendo assim, nossa, que legal essa igreja. E aí eu fiquei em crise, porque eu disse, Senhor, me mostra que esse espírito de servir não é do ministério A e B, é um ministério de toda a igreja. Terminou o culto. Em 10 minutos, no máximo, acho que nem foi isso, todas as cadeiras daquela igreja estavam empilhadas. Terminou o culto, ninguém pediu apelo. Quem estava sentado, e eu vi aquele montaréu, mais de 4.000 cadeiras empilhadas em menos de 10 minutos. Eu descobri que aquela igreja tinha um espírito de servir. E eu desejei, tive uma inveja gospel. Eu quero isso na minha igreja. Na minha igreja. E você sabe o que acontece com a minha igreja? Ela tem uma fama de igreja de rico, mas não é. Sabia disso? Não é. A maior parte da membresia da minha igreja tem uma renda salarial de R$2.000 para baixo. E aí você vai pensar assim, e como o senhor levantou uma tenda em 45 dias? A gente não paga mão de obra, todo mundo serve, todo mundo se dá, todo mundo resolve fazer, ninguém fica esperando por alguém fazer alguma coisa. Não tem esse negócio, eu pensei que fulano ia fazer. Não existe isso, porque eu aprendi naquela igreja que quando você acorda, você ora e diz, Senhor, o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse dia, me inclua nesse projeto. E você está antenado a saber o que Deus vai fazer, e que o que não falta é o que fazer. E é por isso que Jesus vai nos dar esse modelo. Temos que aprender a ser humildes. O primeiro aspecto de alguém que quer servir é alguém que tem um coração humilde. Só alguém humilde é capaz de se despir da sua posição, do seu cargo, da sua função, do seu estado para servir. Você tem lógica isso? Hoje eu cheguei lá no estacionamento, Palmas ontem e hoje está de lascar, não tá, gente? Está um pouquinho uma sala do inferno, não tá? A gente tem que orar. Eu cheguei hoje e fui estacionando o carro. Você imagina? Não é para vangloriar, é para dar exemplo para vocês mesmos. E eu vou chegar no estacionamento, quem vai lá tirar o cone para eu entrar, 4:30 da tarde, é um cara que é juiz federal. Você imagina um juiz federal, cheio da cara de protetor, parecendo fantasminha, né? Com a camisa de manga comprida, um chapelão desse tamanho por causa do sol, no estacionamento. Aquele homem podia dizer o seguinte, espera aí, rapaz, eu sou sua excelência, o juiz, vou ficar aqui no sol, poeira na minha cara, sol na minha cara. Não, porque a gente entende que quando a gente vê o cristianismo não como religião, mas o cristianismo como estilo de vida, e a gente ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso... de verdade. E olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Você decide amar. E quando você decide amar, você decide servir, porque quem ama serve. E serve por prazer, não serve para receber, não serve esperando ter alguma coisa, nem reconhecimento. Esse é o significado. Jesus está mostrando a humildade no coração dele. Em outras palavras, existe força na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim, mas ele me respondeu,
a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Isso não está falando de proteção espiritual, está falando de que a gente precisa ter a humildade, que o que nos impede a servir é a falta de humildade, a predisposição no meu coração e no seu coração de servir. Nós ganhamos mais pessoas para servindo do que ganhamos saindo para distribuir folheto na rua. Distribuir folheto é um descargo de consciência. Sair para convidar as pessoas para a nossa igreja, para vir ao nosso templo, é na verdade uma válvula de escape, porque as pessoas, antes de conhecer a igreja, ela precisa conhecer a sua vida, conhecer o seu coração e conhecer a sua casa. Faz um chambari e chama a sua vizinha para comer. Faz uma lasanha. Aí você chama a pessoa para comer, aí ela vai conhecer quem você realmente é. Sabe por quê? Porque primeiramente a pessoa se converte a você. Você tem o poder de ser a Miss Antipatia, o Master Antipatia ou a Miss Simpatia. Sabia disso? Que a pessoa vai entrar ali e você passa pela casa dela, você não dá um bom dia, você não dá boa tarde. Você não faz nada. Quando ela entrar aqui, convidado por outra pessoa e ver você, o que é que ela vai fazer? Esse troço é crente. Você está entendendo? Meu computador deu um problema, pastor. Aí quando ele deu um problema, eu tinha um membro da minha igreja, que é dono de uma casa de manutenção do computador. Eu fui com um discípulo meu, na casa dele, não fui na loja, porque é minha ovelha, fui lá. E aí era um condomínio com 6 casas de um lado, 6 casas do outro. 6. E aí quando eu toquei a casa dele, pensa numa campainha antipática. Bem! Rapaz, uma campainha dessa aí tem que ter inimigo. Brinquei com o menino para ver. E aí todo mundo saía, olhava para mim e voltava para dentro de casa. A última casa saiu uma moça do Rio, já conheci por causa do sotaque, né? Conheci que ela era carioca, que ela falou logo assim, que é? Eu falei, é do Rio. Ela é do Rio. Colocou a mão assim, tudo, disse, é casa de número tal. Essas pestes não faz nada por nós aqui. Desceu a lenha. Acabou com aquela família. Não prestavam favor nenhum. E que não sei o quê. O menino segurando meu computador, novo convertido, né? Olhando para mim assim. E eu orando para ele não me chamar de pastor, né? Vai que aquela mulher descobrisse que eu era o pastor daquela casa. Hã? Você entendeu? Servir. A gente não serve por causa da nossa igreja. A gente serve porque a gente é servo de orelha furada. Porque a gente não ganha as pessoas para Cristo pelo que nós falamos, pelo que nós fazemos. As pessoas precisam vir e serem atraídas para os nossos cultos porque elas estão apaixonadas por nós. Porque ela está apaixonada pelo seu estilo de vida. Porque você é um servo de orelha furada. Você tem prazer de colocar a toalha na sua cintura e lavar os pés dos seus vizinhos. Você tem prazer de fazer o bem sem olhar a quem. Porque o seu DNA não é de Igreja Batista Betel. O seu DNA é ser sal e luz nessa terra. Esse é o desafio de Deus para nós. Enquanto a gente não reformular isso na nossa cabeça, a gente não vai entender que a razão para servir é porque nós temos que aprender a sermos humildes, seguindo os pés daquele que é o Senhor da nossa fé, Jesus Cristo. É por isso que quando Billy Graham chegou lá em Calcutá, na Índia, e ele foi visitar o trabalho da Madre Teresa de Calcutá, ou seja, uma mulher católica que muitos de nós íamos dizer assim, só falta ela aceitar Jesus. Mas quando ele perguntou para ela, por que a senhora está aqui no meio de tanta carência, de tanto sofrimento, de tanta sujeira? Ela disse, por causa do amor. Mas ele disse, mas eu também amo, todos nós amamos. Ela responde, mas não basta dizer eu te amo. Você tem que ter atitudes. E é por isso que Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama, Pedro? Lógico, Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Demorou um pouco, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olhou e disse, amo, Senhor. De verdade, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Demorou mais um tempo, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas. Sabe o que é que Pedro responde? Tu sabes. Porque apacentar é o chamado para servir.
E apacentar não é pregar nem fazer estudo bíblico, é amar com atitudes. É se oferecer para limpar o quintal do vizinho. É enquanto está lavando a sua calçada, lavar a dele também. É quando remover o seu lixo, remover o dele também. É quando você pensar numa data comemorativa em que você quer se alegrar, fazer como a mulher da dracma perdida. Chamar todos os seus vizinhos para se alegrar com o que foi achado dentro de casa. Isso é cristianismo. Esse é o cristianismo que o mundo não conhece, mas quando o mundo conhece, não abre mão dele. É o cristianismo que transfere vida na vida e não apenas crenças. É isso que nós perdemos para os espíritas, porque a gente fala de fé, mas eles mostram as obras. A gente precisa entender que entre a fé e as obras, a fé produz a salvação, mas as obras denunciam aquilo que nós cremos. E nós precisamos ter obras. Quando pensamos nesse segundo ponto para nós, nessa nossa caminhada, é entender que Deus nos chama, de que além de sermos humildes, nós somos chamados também para vivermos um relacionamento que mude o título e viva a função de servo. Ninguém está querendo saber, nós vivemos uma época de descaracterização. Para a sociedade lá fora, aqui no Aureni, lá no plano diretor, em qualquer lugar, querido, em qualquer lugar do mundo. As igrejas que mais têm crescido são aquelas que se dispuseram da titularidade para viver a função da vitalidade como membros do corpo de Cristo. O que é isso, pastor? É que nós somos chamados para viver a essência de um relacionamento com Deus que transfira para aqueles que estão próximos de nós. Ali vai um homem de Deus. Eu não quero avançar do horário, mas eu preciso contar esse exemplo, claro, como foi que as histórias da Cibapa começou a mudar. Aqui em Palmas, 80% da população é funcionário público, por aí. E as secretarias, antes de começar o expediente na segunda-feira, os crentes fazem culto. Aí um leva o bispo, o apóstolo, o padre, cada um leva. E eu não fui, durante 3 anos eu não fui, nunca aceitei um convite. Porque eu não acho que pastor tem que ir. Por exemplo, se você chega na minha casa, a irmã Yara me diz, pastor, eu vou fazer um aniversário lá em casa, estou reunindo meus parentes, meu pai vai vir, meu tio, meu sogro, e eles não são de Jesus ainda, não são crentes não. O senhor pode dar uma palavra? Nesse dia, querido, eu fico mudo só como feito uma beleza. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem quem é o pastor, e ela já sabe que é uma pegadinha. Quem influencia é você, porque eles conhecem a sua vida. O pastor pode ir até lá porque você considere tudo, mas se possível não seria nem ele que deveria fazer a oração. E nesse dia que a pessoa me faz uma pressão muito grande, que você vai lá, você dá uma palavrinha, né? Para ver se ele se converte, pastor, nesse dia aí eu falo de tudo. E como? O dia que eu mais como na vida é naquele dia. Pastor, o senhor não falou. Eu falei, mãe, estava ocupada, estava comendo. Porque não é assim. Eu fui então na secretaria 3 anos depois, um irmão bravo chegou assim para mim e disse assim, pastor, não, professor, apóstolo Bené já foi, o bispo não sei quem já foi, não sei quem levou, só o pastor da Cibapa que não foi ainda pregar lá na Secretaria da Educação? Não, eu não aceito isso. Eu fui chateado e minha esposa, como santa mulher, ela disse, meu bem, vá, não custa nada demais você ir lá. Segunda-feira, 6:30 da manhã, eu acordo, sento na cama e disse, Senhor, eu não quero ir, mas eu vou. Minha esposa olhou e disse, como diz você, seja forte, vá. Cheguei lá, o culto já tinha começado, encostei na porta. Sabe que a alegria de um gordo é encontrar o outro mais gordo que ele, né? Tinha um gordão assim ao lado, olhando para mim. E ele me olhava. Eu falei, nossa, véio, coisa estranha, esse cara fica me secando de alto a baixo. Além de gordo, será que ele é? Fiquei com dúvida, né? E aí ele olhou e chegou assim para mim e disse assim, é você o pastor que vai pregar? Sim, senhor. O senhor é pastor de fulana? Eu olhei. Sou. O senhor é pastor de fulano? Sou. É? Aí perguntou uns 3, gente. Na época, depois eu descobri que ela era secretária da Educação do Estado. Tinha uma senhora muito bem arrumada, meio ruiva, e aí ela disse assim, ele disse, e fulana, o senhor é pastor dela também? Aí eu olhei e falei, não. Logo dela que o senhor não é pastor? Dela que o senhor tinha que ser pastor. E eu estranhei. Aí eu disse, mas por que o senhor está falando isso? Ele disse, primeiro me responda, o senhor não quer um emprego aqui na secretaria, não? Aí eu disse, por quê? Porque se o senhor quiser, eu sou do Departamento de Recursos Humanos, eu posso dar um emprego para o senhor aqui. Para o senhor ver como é que os seus fiéis vivem aqui no dia a dia. Subiu uma ira gospel dentro de mim. Eles fecharam os olhos para orar. Quando eles fecharam os olhos para orar, sabe aquele filme? Aperte o cinto que o pastor sumiu? Foi eu. Fui embora.
Pastor, por que o senhor foi embora? Porque não adiantava pregar. Vocês não dão testemunho. Vocês cumprem orar. Vocês fazem o que todo mundo faz. Você não entendeu que servir a Cristo é em qualquer lugar, em qualquer circunstância, e faz mais do que o seu Senhor manda, porque a excelência do nome glorificar a Deus, ele glorifica a Deus pelo seu caráter. Ele não é obrigado a aceitar Cristo, mas ele é desafiado a glorificar a Deus, porque nós obedecemos Mateus capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Sabe o que significa isso? E que as minhas ações e as minhas atitudes devem levar todos os camaradas que ainda não estão no caminho da fé a glorificar a Deus, porque diz, cara, ele é diferente. Ela é diferente. Você não precisa convidar a pessoa para ir à igreja, você não precisa convidar a pessoa para assistir o musical de Natal, porque ela tem interesse em saber por que você vive do jeito que você vive. Excelência de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Eu não tenho que fazer o que todo mundo faz, porque eu estou acima daquilo que todo mundo faz. Eu não tenho que ser como todo mundo é, porque eu estou acima daquilo que todo mundo é. Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é o cartão postal desta igreja. Essa igreja cai na simpatia do povo ou na antipatia do povo por causa da sua vida. Servir aqui é fácil, servir lá fora é o desafio. E o que Deus nos chama para fazer é exatamente isso, ou seja, a sua casa é a extensão da igreja e você é o ministro de Deus lá fora, com mais poder de influenciar do que o seu pastor. Porque o que ele prega aqui capacita você, mas o que você vive lá fora atrai as pessoas aqui para dentro. Essa é a diferença. E quando a gente entende esse espírito de servir, a gente entende que servir traz sentido à vida. E quando é que vai trazer sentido? Que frase resumia a sua vida? Atos 13:36 diz, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Ou seja, o propósito da vida é você saber que tinha servido ao Senhor. Lembra de Dorcas? Atos dos Apóstolos diz que Dorcas era uma mulher viúva, as viúvas estavam sofrendo demais. E aí ela tinha só uma agulha e uma linha. E ela começou a tecer roupas para as viúvas pobres que estavam em necessidade. A gente fica pensando assim, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava fulano. Se eu tivesse dinheiro, eu ajudava fulano. Se eu tivesse dinheiro, é por isso que você não tem, porque você pensa só se tivesse. A gente não ajuda com o que nós tivéssemos. A gente ajuda com o que a gente tem. E quando a gente ajuda com o que a gente tem, a gente lembra de Dorcas. Ela era também viúva, mas ela ajudou outras viúvas tecendo roupas, e quando ela morreu o povo chorou, que há de ser de nós sem Dorcas. Querido, se você quer servir, você precisa entender o caminho do mestre, é o caminho da humildade. Se você quer ver essa igreja no sentido de servir, você precisa mudar. É mais importante a função do servo do que o título eclesiástico que você tem dentro da igreja. É mais importante servir por prazer, para dar sentido à vida, do que servir apenas pelo reconhecimento. Esse é o espírito de servo, esse é o espírito do cristianismo. Cristianismo é assim, você ama a Deus para que Ele dê sensibilidade, para que você entenda e veja o sofrimento alheio do seu próximo. Foi isso que mudou a minha igreja. O que mudou a minha igreja é que quando eu cheguei, nós não éramos o que somos hoje. Nós não tínhamos nem 200 membros, não tínhamos, mas nós fazíamos muitos mutirões, e os mutirões eram assim, começava na sexta, no sábado, domingo acabava e voltávamos, distribuímos 100 e tantas peças de roupa, principalmente batemos de tantas portas, parece que a temporada de servir é aquele final de semana, e a gente gasta todos os nossos esforços para aquilo, e eu pensei, isso está errado, servir não é um evento, servir é um estilo de vida. E eu devo estar aberto a isso. Senhor, me mostra a quem eu posso ajudar e como eu posso ajudar. Amém? Você está servindo a quem e aonde? E com o quê? Onde é que você serve? Esse é o espírito de servir.
O espírito de servir nos leva a entender o que é compaixão e graça. E compaixão e graça flui como fruto da oração. Oração nos traz visão. Sem oração, nós repetimos apenas ações que não nos levam a entender qual é o espírito do cristianismo. Que Deus nos ajude a termos esse compromisso de servir. Amém?